Olá, pessoal. Vou começar esse vídeo. Recomeçar, né? Porque eu fiz o vídeo primeiro e eu prometi que ia apresentar Roberto Campos para vocês no vídeo. E terminei ao final não me lembrando. Então, vou colocar nesse aqui. Nós ouviremos o vídeo junto, depois vocês entrarão no outro vídeo. Ok? Então, vamos lá. É, Essa mentalidade antiempresarial deriva de uma definição errônea da inflação. O cruzado. olha, ele está falando da definição errônea da inflação. Vou antecipar. Ele vai também errar na definição de inflação. Treinou a população brasileira para acreditar que inflação é alta de preço. Não, alta de preço é o resultado. Inflação. Até aí eu concordo. Alta de inflação, alta de preço é resultado, tá certo? É resultado de quê? Da expansão monetária que ele vai dizer, mas não é expansão monetária. Que antes da expansão monetária tem a demanda agregada, que é a demanda do governo e a demanda da iniciativa privada. Essas duas demandas somadas dão a demanda, é chamada demanda agregada. E elas pressionam o quê? A expansão monetária. Porque se o governo não atender a aceleração da demanda agregada, vai acontecer um problema muito grave. É a iliquidez da economia. A iliquidez da economia, isso na época da Inglaterra, no padrão ouro, acontecia muito. E, por sinal, depois da moeda fiduciária, não existe mais essa possibilidade de haver iliquidez da economia. Tá certo? Então, os problemas, consequências da iliquidez da economia são muito maiores do que os problemas inflacionários. Quebra das empresas, desemprego maciço, iliquidez das empresas, quebradeira geral, falta de emprego, crescimento não tem, é muita recessão, é um verdadeiro caos. É pior ainda do que os efeitos inflacionários. Vamos ver o que ele fala. É uma expansão monetária. E daí? E daí, um número de consequências grandes surge. Se inflação. Olha, preste bem atenção nisso, que você vai ver que ele é tendencioso. Ele diz que se a inflação é o aumento de preços, o culpado é o empresário, né? O malvado empresário, como ele diz. Mas, na realidade, ele também é perverso, porque ele quer tirar a responsabilidade de todo o aumento de preço sobre a inflação, dizendo que o empresário, livrar o empresário disso e colocar a culpa toda onde? No Estado, porque ele vai dizer que é a expansão da moeda, e a moeda é controlada pelo Estado. E depois você vai ver que não é nada disso. Em alta de preços, então o culpado é o empresário que faz a alta de preços. Mas se inflação é expansão monetária, então o culpado é o governo. Veja que a mudança da definição cria uma cultura anti-empresarial. Hoje existe no Brasil uma cultura anti-empresarial. Eu acho isso gravíssimo, porque dos. Olha só, eu sou contra o Roberto Campos sobre esses aspectos, tá certo? Ele está dizendo o seguinte, que a mudança do conceito de inflação para aumento de preços é anti-empresarial. Mas não é isso que está acontecendo. A mudança de preços, não, a responsabilidade não é do Estado, porque não é expansão monetária. Então, ele também está sendo tendencioso. Ele está querendo colocar a culpa toda no governo que é responsável pela criação de moeda. Na realidade, não é. A expansão monetária atende à aceleração da demanda. Demanda agregada, que é o conjunto de a soma de demanda do governo com demanda privada. E a demanda privada é muito maior do que a demanda do governo. Então, a responsabilidade da expansão monetária, que é do governo, mas foi provocada por quê? Pela demanda agregada, a demanda do governo e a demanda
da iniciativa privada e também da expectativa de inflação. Essa é que é a verdade, tá certo? O Roberto quer jogar toda a culpa no governo, dizer, olha, os empresários não têm nada com isso, coitadinhos. E nós sabemos que tem. Tem por quê? Quem é que ganha com a inflação? São os vendedores. Quem são os vendedores? São os empresários. São os empresários que têm a possibilidade de aumentar os preços. Você pode aumentar preço corretamente, pode aumentar preço, mas pode errar muito em preço. E é o que acontece. Toda vez que aumenta o preço erroneamente para cima, é a favor de quem? Dos empresários. Só isso. Ok? Vamos lá. Vários áreos que temos por aí, o operário, o funcionário, o missionário, o realmente importante é o empresário. Operários todos podemos ter. Funcionários todos queremos ter. Missionários são úteis, mas eles falam na vida do além-túmulo e nós queremos na vida corrente. O dínamo da sociedade é o empresário. Isso é um recurso natural raríssimo. E tem que ver com a tese de Marcos da lei da correspondência obrigatória entre Não, eu concordo que é um recurso raríssimo o empresário. E que é o recurso mais forte que tem para a economia, é o empresário. Porque ele toma decisões, ele toma iniciativa, ele cria, ele inova, etc. Tá certo? É empresário. Mas não é por isso que vamos deixar de olhar o que acontece com a economia corretamente, acertadamente, mostrar o que acontece na economia. O empresário, sim, tem um poder enorme de aumentar os preços. Ele é vendedor. Quem ganha é o vendedor, quem perde é o comprador. Ora, a economia, o lucro, é uma necessidade vital para a economia mundial, todos os países e mundial. Por quê? Porque o lucro incentiva as pessoas a crescerem. O lucro leva a você criar, a você inventar, a você desenvolver, a você criar métodos de crescimento, etc. Tal. Tudo isso o lucro faz. E você vê lá na frente, como resultado do seu trabalho, um lucro. Tá certo? Mas o lucro é a força motriz da inflação. Quanto maior o lucro, maior é a inflação. Se você reparar, repare as empresas de tecnologia moderna. Microsoft. Como a Microsoft cresceu estupidamente? Como? Com lucros fantásticos. E se você perceber, to, todo o valor, todo mundo fosse proibido de vender com lucro, você, não, vender só pelo custo, se as pessoas só pudessem vender pelo custo, nunca existiria inflação. Por quê? Tudo que eu gastasse, eu cobrava. Tudo que eu gastasse, eu cobrava. Tá certo? Mas quando eu cobro mais alto do que eu estou gastando, o que é que eu estou exigindo da sociedade? Estou exigindo que ela aumente o recurso financeiro na sociedade. Porque se eu tenho um material que eu faço um computador, gasto R$ 900 num computador na sociedade, eu estou gastando, estou pagando à sociedade R$ 900. Se eu cobrar 900, não tem problema nenhum, a sociedade pode pagar. Agora, se eu disser que esse computador vale 1.200 e queria receber 1.200, essa sociedade vai ter que buscar 300 para me pagar o computador. Então, o lucro é a força motriz da inflação. Tá bom? Mas ele é necessário? É, mas nós precisamos saber que ele é. Porque quando a gente quiser controlar alguma coisa e que ser completamente isento, tem que saber exatamente a força do lucro, a força da inflação de onde vem, da demanda agregada, etc. Tal, da iniciativa privada e do governo. É isso que eu pretendo quando eu coloco essas definições e tento ser o mais correto possível. Tá bom? Ok, pessoal, agora vocês vão ficar aí com o vídeo que eu já fiz e que eu prometi que ia colocar o vídeo que coloquei agora, tá bom? Então, pode ficar com. E vou fazer os comentários a respeito da política monetária do Banco Central do Brasil recentemente, ok?
Olá, pessoal. Eu sou o professor Álvaro Maneiro Oliveira e vou fazer uma análise a respeito da política monetária atual que está acontecendo no Banco Central. Certo? E falarei exatamente o que aconteceu esse dia com o aumento da taxa de juros. O- Esse título é o título da minha palestra de hoje, aqui no Rio de Ok. Não tem problema. A inflação foi de 4 do Banco Central e seus economistas. Na realidade, eu quero falar o seguinte: a política do Banco Central faliu, acabou. Não tem, nunca acabou o país pela política monetária de combate à inflação com a taxa de juros alta. Isso eu não combatei, isso eu não tenho. Quem me acompanha sabe que eu sou contra isso desde o início. Desde o início, eu sou contra essa política. Desde lá de março de 2021, quando ela começa, era o governo Bolsonaro, o ministro da Economia era o Paulo Guedes e o presidente do Banco Central, que estabeleceu essa política, é o Roberto Campos Neto. Muito bem. Andei lá até hoje, ontem, para mostrar quão eficiente esta política está sendo. A Selic foi aumentada em 54 vezes, indicando que vai subir mais ainda. Ora, eu lembro que no início do ano, do Lula bateu um firme, forte, em cima da política de juros altos. Mas ele soubesse alguma coisa, ele é simplesmente populista. Ele não conhece nada disso. Vai tendo o senhor Alberto marca uma reunião com o Lula. Na véspera da reunião, ele baixa a taxa de juros em 50 pontos base e diz que nas próximas 3 sessões vai baixar 5 pontos base cada uma. Mas na mesma hora, eu tenho dizendo que é impossível. Que o Banco Central americano estava em dúvida qual seria a política monetária, se subir ou descer a taxa de juros. Isso é impossível, porque toda vez que você tem uma política de juros altos para combater a inflação, você praticamente o país está atrelado à política monetária dos Estados Unidos. Se os Estados Unidos aumentam a taxa de juros, todo mundo tem que seguir. É mais ou menos isso que está acontecendo. Muito bem. Então, eu achei que foi um erro grosseiro mais, eu acho que foi mais oportunismo do Roberto, para dizer que naquela época. Não quero dizer que seja verdade, por exemplo, eu acho, só isso. O que significa isso? Ele aumentou 5 pontos vezes anteontem. A derrota cachapante deve ser competente, desvaiada, incorreta e criminosa da política monetária do Brasil. Ela é totalmente correta, porque tem a origem um diagnóstico errado da inflação. Nós vamos ver aí, que eu vou colocar isso, os economistas não sabem o que está acontecendo, não sabem o que é inflação, não sabem a origem dela, não sabem combater a lógica e cometem erros brutais, causando prejuízos escandalosos aos países. No ano de 22, o Brasil pagou 600 bilhões de taxas de despesas financeiras da dívida pública. No ano seguinte, 23, pagou 920 bilhões de juros da dívida pública. Ora, a dívida do Brasil é do povo brasileiro. A despesa financeira, os juros que se paga com a dívida, quem paga é o povo brasileiro. Agora, quem ganha isso são os brasileiros afortunados. É o sistema financeiro, são os investidores estrangeiros, inclusive, que conhecem e sabem como se aproveitar da inflação. E isso, para a economia, é um desastre. A consequência disso nós não sabemos. E está acontecendo aqui agora. Né? É concentração de renda, crescimento econômico pífio, desemprego alto. Tá certo? Alta concentração de e outras doenças muito semelhantes. Ele é considerado um exame. E você imaginar que essa política do Banco Central causa todo esse problema e o nosso presidente do Banco Central é considerado há alguns anos como o melhor presidente de BC do Banco. Talvez duas presidentes consideradas como o melhor presidente do Banco Central do mundo. Acho que o critério foi da nefasta taxa de juros, que no período dele conseguiu colocar no pico do Everest,
atingiu o vergonhoso título da taxa de juros mais alta do mundo, 2 ou 3 vezes, também no período dele. É muita coincidência, né? Ela sobe 2 ou 3 vezes e 2 ou 3 vezes considerada a melhor presidente central do mundo. Olha, lógico, acho que o sistema financeiro agradece àqueles presidentes de bancos centrais que colocam a taxa de juros mais alta do mundo, né? Porque isso contribui enormemente para o ganho do sistema financeiro. Qual o motivo principal desse caos econômico? É um diagnóstico errado do que é inflação. Se nós olharmos, economistas não têm ideia do que é inflação e qual a sua origem. Mostraremos algumas afirmações de economistas que ficaram mais famosos ainda devido a elas, contudo, infelizmente, são erradas. E esses erros causaram astronômicos prejuízos econômicos financeiros à humanidade. Você viu o que eu falei? A despesa financeira do ano de 22 e 23 aqui no Brasil. Isso é um absurdo. Vamos lá. Agora, olha só. Eu vou olhar aqui, depois eu colocarei o vídeo para vocês verem o Roberto. Estamos falando o que está escrito aqui. Bom, e aqui fica mais fácil de eu parar e comentar. O Cruzado treinou a população brasileira, esse é ele, Roberto Campos. Acho que foi na entrevista do... Bom, tá, 360. A pensar que a inflação é alta de... O Cruzado treinou a população brasileira a pensar que a inflação é alta de preço. Não é. Alta de preço é o resultado. Inflação é expansão monetária. Nós vamos ver que o Roberto diz isso com a segurança total e absoluta. Só que, na realidade, ele não está sabendo o que é. Ele está errado também. Tá certo? E daí? Daí um mundo de consequências grandes surge. Se a inflação é alta de preço, então o culpado é o empresário que faz a alta de preço. Veja a lógica dele. Se a inflação é expansão monetária, então o culpado é o governo. Veja que a mudança de definição cria uma cultura empresarial. E eu acrescento, ou um Estado gastador e irresponsável. Esta mentalidade empresarial ou do Estado gastador deriva de uma definição errônea de inflação. Tá certo? Isso é uma crença que eu acrescentei. Mas olha só, o que ele está dizendo. Né? Vejamos que ele diz o seguinte: se a inflação é alta de preço, então o culpado é o empresário que faz alta de preço. Agora, se a inflação é expansão monetária, então o culpado é o governo. Veja que a mudança de definição cria uma cultura anti-empresarial, ou pode criar também um Estado gastador e irresponsável. Esta mentalidade anti-empresarial deriva de uma definição errônea da inflação, ou de gastador. Não é verdade? Então, o Roberto Campos está claramente confessando, tendenciosamente, que ele muda a definição de inflação, de preços, para a expansão monetária, porque sendo a expansão monetária é de responsabilidade do governo. Mas você vai ver que eu não concordo com isso. Não é a expansão monetária que é responsável pelo aumento do preço. Vamos ver. Esse texto é confessadamente tendencioso e político. Ele afirma claramente que se o analista for anti-empresarial, vai concluir que o aumento de preços é a inflação e, portanto, o responsável por ela é o empresário. Ao mesmo tempo, ele e o Roberto Campos acusam o Estado com a definição conveniente e errada da inflação, que ele é anti-governo. Então, ele confessa a tendenciosidade dele e o erro dele nesta frase. Pelo seu raciocínio, e eu concordo, o aumento de preço é gerado pela expansão monetária, tá certo? Pela expansão monetária, o aumento de preço. Discorda da conclusão dele de que a inflação seja a expansão monetária. Não é. Eu o imito e digo, não é. A inflação é a aceleração da demanda agregada. Acelera essa demanda agregada, as expectativas de inflação ajudam
que pressiona e provoca a expansão monetária, que finalmente pressiona os aumentos de preço. Então, por aí, pelo que eu estou dizendo, o processo inflacionário começa exatamente na aceleração da demanda agregada. Certo? Vamos ver. Para que fique totalmente claro, a inflação é a aceleração da demanda agregada, né? Que pressiona e provoca a expansão monetária, que finalmente pressiona os aumentos de preço. O Alberto está dizendo que os aumentos de preço são pressionados pela expansão monetária. Mas a expansão monetária é pressionada por o quê? Pela aceleração da demanda agregada. Então, ela é que é a inflação. A origem da inflação está no processo de aceleração da demanda agregada e na expectativa de mais inflação. Vamos chegar aqui ao processo. Para que fique totalmente claro, podemos dizer que o processo inflacionário se inicia com a aceleração da demanda agregada. Governo e iniciativa privada reclamando e exigindo naturalmente do governo que seja atendido. Desculpa. Para que fique totalmente claro, podemos dizer que o processo inflacionário se inicia com a aceleração da demanda agregada. O processo da demanda agregada é governo e iniciativa privada. O processo da demanda de governo e iniciativa que dá, iniciativa privada que dá a demanda agregada. Reclamando e exigindo, e isso acontece, não é? Principalmente a iniciativa privada, exigindo naturalmente do governo que sejam atendidos pela situação monetária. Eles estão pressionando, porque eles têm demanda. Eles querem crescer, eles querem aumentar os investimentos, eles querem aumentar as despesas, eles querem crescer e aceleradamente. Consequentemente, então eles pedem para ser atendido pela instituição monetária, que só pode fazer isso se for atendido pela instituição monetária.